A Bíblia diz que 3 homens foram lançados numa fornalha de fogo ardente. E o mais surpreendente é que, sabe o quê? Às vezes as pessoas fazem projetos para nos destruir. Às vezes o inimigo faz laço, né? Arma cilada para nos colocar no meio do fogo, para nos colocar no meio da dificuldade. Só que esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles escolheram ser fiéis a Deus, sim, porque ser fiéis a Deus é uma decisão, é uma escolha. E eles escolheram ser fiéis a Deus e não se prostrar à estátua que o rei Nabucodonosor havia mandado levantar. E o que foi que aconteceu? Eles escolheram ser fiéis a Deus. E o que aconteceu? Eles foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Mas deixa eu te falar uma coisa. O rei ficou assustado. A Bíblia diz que o rei ele se espantou. O rei que havia mandado jogar dentro da fornalha Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele ficou espantado, assustado e se levantou chamando o guarda que tinha mandado colocar os 3 jovens lá dentro. E disse assim: ei, não mandamos colocar nós 3 homens lá dentro atados, dentro daquela fornalha? Responderam para o rei: sim, ó rei, é verdade. Aí ele diz assim: por que é que eu estou vendo 4 e o quarto é semelhante ao filho dos deuses? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, é porque o Senhor até permite que você entre no fogo, mas Ele entra com você. Ele permite que você passe pelas águas, mas elas não vão te afogar. Ei, Ele não te garantiu que você não ia ter aflições, ao contrário, Ele disse assim: no mundo tereis aflições. Então já temos algo difícil aí, porque já temos a garantia de que sim, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter tribulação, de que sim, nós vamos passar pelo fogo, mas Ele entra conosco, porque por onde você vai, a presença ela te acompanha, a presença ela entra com você se você permanecer fiel. Então o Senhor ele está falando para você neste momento, nesta tarde, nesta manhã, não sei em que momento, em que horário que você está vendo esse vídeo aqui. Ei, se você permanecer fiel àquilo que fizeram contra você, eu vou te dar livramento. Aquilo que fizeram contra você, eu vou usar para te impulsionar, para te fazer crescer. Ainda vou passear contigo no meio do fogo. Gente, as coisas de Deus a gente não consegue entender. A Bíblia diz que o homem não vai conseguir entender os planos e os propósitos de Deus. Então só tenha a certeza de que mesmo que você esteja na prova, na dificuldade, Ele está passando com você. Ele está lá dentro com você. Ele está lá dentro com você. Fidelidade é o que Deus está pedindo a você. Em meio às dificuldades, mesmo que você não esteja entendendo, escolha, decida ser fiel, porque há uma recompensa. A Bíblia diz que melhor é a tristeza do que o riso, porque na tristeza se faz melhor o coração. A alegria ela é muito boa, a alegria ela é maravilhosa. Mas é na tristeza que a gente reflete, que a gente vê o que é que realmente faz sentido na vida. É na tristeza que a gente vê o que realmente vale a pena. Então, por isso que a Bíblia afirma que é melhor a tristeza do que o riso. Porque na tristeza, ninguém tá refletindo sobre a vida, ninguém tá tentando ser melhor. O que nos molda é a dificuldade, quando nos permitimos ser moldados. O que nos molda, o que nos transforma é a dificuldade. Então decida e escolha ser fiel a Deus, porque Ele entra com você no meio do fogo. Por onde quer que andares, Ele passa com você. Quando passares pelas águas, você não vai se afogar. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E a Bíblia também diz sobre fidelidade. A Bíblia diz que Daniel, que os príncipes, os governantes, eles chegaram um momento que Daniel, por ter um espírito excelente, a Bíblia diz que Daniel ele foi invejado, porque o rei ele gostava muito de Daniel. E ele fazia planos para levantar Daniel naquele reino e colocar Daniel sobre cabeça.
colocar Daniel na cabeça sobre todo aquele reino, sobre todo aquele reinado. E a Bíblia diz que aqueles governantes e príncipes, eles ficaram com inveja, eles procuraram algo para eliminar Daniel da situação, para tirar Daniel da história. E o que foi que eles fizeram? Nós não vamos encontrar nada contra esse Daniel, porque ele não tinha nada, ele era realmente um homem íntegro, temente a Deus. Mas o que foi que eles disseram? Não vamos encontrar nada neste Daniel, a não ser na lei do seu Deus. Por que na lei do seu Deus? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Daniel, ele ia para a sua casa, entrava, dobrava os seus joelhos no seu quarto. E 3 vezes ao dia ele orava a Deus. Então eles sabiam que essa seria a única forma que eles poderiam fazer para bloquear aquele propósito de Deus na vida de Daniel. Só que deixa eu te falar uma coisa, o plano que Deus tem para a tua vida, ninguém bloqueia. Ninguém frustra os planos de Deus. Os planos de Deus não são frustrados, meu amigo. Não são frustrados, minha irmã, porque Deus, ele está acima de tudo, acima de todos. Ele tem o domínio, rabadaia, ladaia, sé, na palma da mão. Na mão dele está o domínio, está a autoridade, está o poder, está o governo, está o reinado. Na mão dele está todas as coisas. Então, por mais que alguém queira atrapalhar o plano que Deus tem para a tua vida, não vai atrapalhar. Então, a Bíblia diz que aqueles homens, por inveja de Daniel, quiseram armar alguma coisa que tirassem Daniel da história. O que foi que eles fizeram? Vamos arrumar algo na lei do Deus dele. E o que foi que inventaram? Manipularam o rei para que o rei fizesse um decreto durante algum determinado tempo, que durante aquele tempo que foi escolhido, que se eu não me engano foram 30 dias, eu não me lembro o prazo, mas que não podiam ser feito nenhuma petição, nenhuma oração e nada a nenhum outro Deus que não fosse aquele rei, que não fosse ao rei Dário. Então, esse foi o plano que eles fizeram, né, para tentar paralisar Daniel. Só que quando Daniel soube que havia um decreto, que havia um novo decreto, um princípio que ele deveria cumprir ali naquele momento, que ele não poderia mais orar ao Deus dele, sendo que ele já tinha uma vida constante com Deus, ele já tinha uma vida de relacionamento com Deus. E quem tem uma vida de relacionamento com Deus não consegue mais deixar a presença de Deus. Então Daniel, quando soube da notícia, creio eu que angustiado, ele fez o quê? Ele foi orar. E quando ele foi orar, aqueles homens sabiam que Daniel, eles iam orar. E eles foram atrás de Daniel para quê? Para pegar Daniel no flagra, orando, para condenar Daniel. E o que aconteceu? Daniel foi orar, os homens foram atrás dele, pegaram Daniel orando ao Deus dele, ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Deus Provedor, e que quiseram usar isso contra Daniel e disseram: ó rei, o Senhor fez um decreto avisando que não poderia ser feito nenhuma petição ou nenhuma oração para nenhum outro Deus ou nenhum outro rei que fosse o Senhor durante o prazo de tantos dias. E esse Daniel aí estava orando para o Deus dele. E aí? Agora não tem mais como revogar. O Senhor já fez um decreto e o Senhor vai ter que cumprir. Quiseram como se fosse colocar o rei no canto da parede, dizendo assim, ó, o que o Senhor falou vai ter que ser cumprido. Por isso que eles colocaram o rei no canto da parede, porque eles quiseram manipular a todo momento para que Daniel não tivesse saída, para que Daniel não tivesse escapatória. E o que foi que aconteceu? O rei gostava muito de Daniel e ficou triste pela situação. Mas ele tinha uma palavra, ele era um rei. E ele, por ter determinado aquele decreto, ele precisava cumprir aquilo que ele tinha, que ele propriamente tinha decretado. E ele ficou muito triste e disse assim para Daniel: Daniel, o Deus que tu serves, ele pode te livrar, ele vai te livrar desses leões. Porque o decreto era que se alguém orasse dentro daquele prazo, seria jogado dentro da cova dos leões. E ó, Daniel orou, foi pego, e o rei precisou, mesmo não gostando, mesmo não querendo, porque gostava muito de Daniel, ele precisou fazer o que tinha que ser feito. Ele pegou Daniel e colocou Daniel para a cova dos leões. Mas ele ficou triste. A Bíblia diz que ele olhou para Daniel e disse assim: Daniel, o teu Deus, a quem tu serves, ele vai te livrar.
Ele vai te livrar. Quando você serve verdadeiramente a Deus, as pessoas que estão ao teu redor, eles conhecem o teu Deus. Eles sabem quem é o teu Deus, eles sabem a quem você serve. E ele disse isso para Daniel. Daniel, ele vai te livrar, o teu Deus, ele vai te livrar. E a Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. E a Bíblia diz que naquela noite o rei perdeu o sono, porque ele amava muito Daniel, ele gostava muito de Daniel. E ele perdeu o sono porque ele não queria ter feito aquilo, né? E por mais que ele tivesse falado para Daniel, Daniel, o teu Deus a quem tu serves, ele vai te livrar, ele ficava aflito, porque Deus poderia ter escolhido também não livrar Daniel e Daniel ser morto pelos leões, né? E a Bíblia diz que no outro dia, pela manhã, a Bíblia diz que no outro dia, pela manhã, chega o rei, falou assim com uma voz triste, embargada, dizendo assim, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem tu serves, será que ele pode te livrar? Mais ou menos isso, será que ele pode te livrar? Aí Daniel responde assim para o rei, diz assim, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus, ele enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Aí no final do capítulo vai dizer assim, da minha parte o rei fez um novo decreto. O rei que tinha feito um decreto, que não podia fazer petição ou oração para nenhum outro Deus, a não ser ele mesmo. Ele fez um novo decreto e disse assim, por mim hoje é feito um novo decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam, tremam e temam, tremam e temam diante da presença do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. Ele é o Deus vivo, ele é o Deus permanente e o seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. O que é que a tua fidelidade não vai trazer? O que é que a tua fidelidade a Deus no meio da tua dificuldade não vai trazer de libertação para quem está ao teu redor? Seja na tua casa, no teu trabalho ou em qualquer lugar que seja. Da mesma forma também, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que depois que o rei reconheceu que tinha um quarto homem na fornalha, que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha e nada, nem a sua roupa, não tinha nem cheiro de queimado. A Bíblia diz também que o rei Nabucodonosor, que também tinha decretado que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse para o meio do fogo, ele fez um novo decreto. Por quê? Porque a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego alcançou quem estava ao redor dele. E o rei também fez um novo decreto. O rei falou assim, ó, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um montouro, porque não há um outro Deus que possa livrar como este. Ei, a tua fidelidade é para um propósito de crescimento, é para um propósito de alcançar vidas, de alcançar pessoas. A tua fidelidade vai mudar decretos, vai mudar a história através da tua fidelidade, na tua servidão a Deus. Deus vai entrar na tua família, vai entrar na tua casa, vai entrar na tua faculdade, vai entrar na tua escola, vai entrar no teu trabalho e vidas vão ser mudadas e novos decretos vão ser feitos por conta da tua fidelidade. Então, o que o Senhor ele quer falar com você neste momento é: atente-se à sua fidelidade a mim, mesmo no meio do fogo, mesmo no meio da cova dos leões, porque há recompensa, porque há um trabalhar, mesmo que você não entenda, mesmo que eu esteja em silêncio, há um trabalhar, e no tempo eu vou te dar a direção.
No tempo eu vou te dar o caminho. Então, fidelidade, porque Sadraque, Mesaque e Abdenego permaneceram fiéis a Deus no meio do fogo. E o nome do Senhor foi glorificado. E aquele povo foi salvo, porque o rei fez um novo decreto em que só era para ser servido agora ao Deus de Israel, ao nosso Deus, ao meu Deus e ao seu Deus. Daniel na cova dos leões por conta da sua fidelidade a Deus. Não, eu não quero saber de decreto, eu quero saber do decreto que tem sobre minha vida. O decreto que permanece sobre minha vida não é o do homem, é o de Deus, então eu vou orar. Então mesmo que ainda me traga consequências aqui na terra, eu quero saber da consequência boa que eu terei no céu, da recompensa, do galardão que eu terei no céu. Então Daniel também, por ter sido fiel a Deus, aquele povo, aquele rei fez um decreto que todo aquele povo, toda aquela nação tinha que adorar somente aquele Deus. Porque só Ele era Deus permanente. Só Ele pode livrar como nenhum outro Deus pode livrar. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus curador. Ele é o Deus libertador. Ele é o Deus transformador. Ele é o Deus consolador, transformador, renovador. E tem gente que está assistindo o vídeo e está falando assim, mas porque eu não estou entendendo. Mas você não precisa entender, tem coisas que eu também não entendo sobre minha vida. Mas eu prefiro dizer como Davi falou, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio na tua benignidade, Senhor. Na tua salvação, meu coração se alegrará. Senhor, eu confio na tua bondade, eu confio na tua fidelidade. Eu confio que vai ter um galardão. Eu confio, Senhor, que vai ter uma recompensa. Eu confio, Senhor, que ainda que o Senhor não queira me livrar nesse momento, como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões e Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha de fogo ardente, há uma recompensa. Há uma recompensa, porque a Bíblia diz que a momentânea e leve tribulação não se compara ao peso eterno de glória que Deus tem para nós lá no céu. Como é que eu estou sofrendo tanto? Desde que eu nasci que eu sofro. Já há muito tempo de sofrimento e nada muda, nada acontece. Como é que é leve? Como é que é momentâneo? É porque não se compara ao peso eterno de glória que tu vai receber lá no céu. Se tu permanecer fiel. Se torna, aqui não é fácil, aqui não é leve, realmente, na prática não é leve, mas a Bíblia diz que em comparação com a glória que você vai receber lá no céu, vai se tornar leve. Então, não deixa o inimigo bombardear tua mente, jogando coisas na tua cabeça, de que, porque se mata. Acaba logo com tudo, tua vida não presta. Tem gente que está me assistindo aqui que já teve pensamentos de se matar. Só que o Senhor está indo aí agora, enviando um anjo, está repreendendo todo espírito de suicídio, todo espírito opressor, todo espírito que quer trazer desânimo, que quer te parar, te travar, está sendo repreendido no nome de Jesus. Porque quando o espírito, presta atenção, como o diabo, ele é literalmente o pai da mentira. Quando ele diz assim pra você, tua vida não presta, faz o seguinte, acaba logo com isso aqui. Acaba com esse teu tempo aqui na terra, se mata, acaba logo. Isso é mentira de Satanás, ele é o pai da mentira. Porque se você se matar, você perde sua salvação. E aí o que é que vai acontecer? Para quem se mata, a Bíblia diz que perde a salvação. Então você vai para um lago do fogo, você vai para o inferno. E se aqui tá difícil, vá ler a Bíblia e vá ler um pouco do que a Bíblia diz que você vai encontrar lá no inferno. E depois que a gente morre é uma eternidade. Por isso que você tem que escolher sofrer aqui leve e momentaneamente. E saber que tem um peso eterno de glória muito excelente para a sua vida. Ou você querer ceifar a sua vida aqui enganado, achando que vai acabar todos os seus problemas. E eles só vão começar, porque eles vão começar numa eternidade de sofrimento. Então, que todo mal, que todo espírito que te paralisa, que quer te travar,
que é contrário ao que Deus tem para a tua vida, seja repreendido no poderoso nome de Jesus.